Primeiro eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar, dizer o seu nome e a sua idade. Meu nome é Levino Adolfo Friedrich. O senhor nasceu em Santo Cristo. Nasci em Santo Cristo em 28 de abril de 1939, ali em Arroiador Alto, onde nós morava com os pais até eu completar 62 anos. Qual que é a sua idade? 85 anos. O pai tinha salão de baile e bolão. Lá em Rolador Alto. Lá também construíram uma olaria que foi feita de tijolos. Qual que era o nome dos seus pais? José Willy Paulo Friedrich. E da sua mãe? Otília Heine Friedrich. Nós somos em 10 irmãos, 2 filhos homens e 8 mulheres, a qual 4 já estão lá com o pai velho lá em cima. Tem uma mulher mais velha que eu ainda, que é a Norma, mora no Paraná. E os seus pais, eles nasceram aqui e de onde eles vieram? Os pais são lá da Colônia Velha. Os vovôs vieram lá da Alemanha. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre os seus pais, com o que eles trabalhavam. Eu ajudava o pai com construções na colônia lá. E também cuidava de um bolão de noite e salão de baile, sempre tinha bailes, cada poucos meses. E tinha a colônia que nós trabalhava também. Eu com 12 anos já tinha que lavar as traças. Também foi tranquilo. Hoje não é mais assim. Naquele tempo, numa colônia de terra, a gente colhia 100 e poucos sacos de milho. Hoje, eles colhem com a técnica que evoluiu, colhem numa hectare muito mais que nós colhíamos numa colônia, que hoje é tudo mais aperfeiçoado, né? E os seus pais vieram da Colônia Velha, exatamente de qual cidade, o senhor sabe? Cerro Cadeado, acho que não me lembro bem, mas os pais não contaram muito para a gente antigamente. A gente muita coisa não sabe que hoje podia saber, mas antigamente era diferente como hoje. Pois é. O senhor não sabe onde eles casaram e por que eles decidiram vir para cá? Não sei, isso não sabemos. Mas houve uma colonização aqui, vieram outras famílias também. Sim, veio muito, veio meu avô Emílio Heine. Ele tinha uma prensa de fumo, que eu até ajudava às vezes a prensar fumo, antigamente tinha muita plantação de fumo. Depois daquilo, o pai, eles começaram a olaria. Né? Aqui em Santo Cristo que se plantava fumo? Sim. E os seus avós, qual era o nome deles? Emílio Heine. E a sua avó? Rosinha Pacas Heine. E o pai do seu pai, dos Friedrich? O senhor não conheceu? Maurice Friedrich. Henrique? Não. Tudo bem se o senhor não lembrar.
O senhor não conheceu ele? Já era falecido quando o senhor Não, nasceu? não. O vovô estava morando lá em casa um tempo. Ele ficou viúva, a vovó morreu. Ela era parteira, primeira parteira de Santo Cristo. Ela era Engelmann de casa. Qual era o nome dela? O vovô era João Maurique. E a avó? Não me lembro mais bem do nome agora. Muitas coisas que eu estou esquecendo hoje. Eu sofri aquele AVC um ano atrás. E tem muita coisa na memória que não vem mais. Tem que esperar muito tempo, às vezes, que aparece. Sim, mas nome é mais difícil de lembrar, não tem problema. E o senhor conheceu seus avós? Todos Sim, eles? sim. E o senhor se recorda deles contarem sobre como que foi a vinda da Alemanha para o Brasil? Não, eles não contaram para nós. Eles vieram de navio, acho que aquela vez. E aí eles vieram e ficaram nas colônias velhas. É, Depois vieram para cá. trouxe Santo Cristo daí. E tinha alguma motivação aqui para vir justamente para essa região? Aqui tinham terras boas? Como é que era a propaganda para as pessoas virem para cá? Não, era uma colônia forte naquele tempo. Era muito boa. Quando eu me casei, fui morar na Vanguarda, estava 23 anos lá. Daí eu voltei aqui, daí tinha só casa até lá embaixo no posto, Querência. Ali para cima era colônia ainda, tinha uma outra casinha. Aí eu construí a casa aqui, num ano, em 84 e 85 nós viemos morar aqui. Então, já de 85 para cá estamos morando aqui. Aqui em volta eram colônias, propriedades rurais. Sim, plantação de trigo e tudo aqui nessa terra aí tinha trigo, muitas vezes. E rama de mandioca plantavam aqui. Aipim, como se diz, o alemão. Não sei, o brasileiro diz aipim, nós temos mandioca. Mas E o senhor lembra, assim, na sua infância, cozinhavam muita mandioca? Quais os outros pratos, assim, que o senhor lembra? Cuca? é muita cuca aí, feijão e arroz, isso não faltava. Batata doce faz feito no forno, como era muito bem arrumado sempre, isso não faltava. Nós tínhamos criação de porco, de suínos também. Eles faziam lavagem cada dia. Cozinhava feijão, soja e batata e abóbora, tudo. E tratado suíno, né? E também vaca de leite. Isso não faltava, né? Antigamente a gente vivia mais tranquilo, tudo natural. Hoje é tudo muito falsificado. Tu compra as coisas no mercado, tem tudo, coisas dentro que não faz bem para o homem. E da sua origem alemã, assim, a cuca é bem tradicional da cultura alemã? Sim, isso bem natural da Alemanha, eu acho que. O senhor lembra se a sua avó, sua mãe faziam? Sim, a mãe fazia muita cuca. Quando tinha baile e tudo, precisava. Aí vendia também a cuca nas festas? Não. Nas festas sim, mas nós não vendia. A mãe fazia cuca para doar para a igreja, assim, era feito. Antigamente tinha muita coisa, foi dado para a igreja, porque E o que o senhor mais se recorda, assim, de quando era criança, de visitar os seus avós? Como é que era a casa deles? o vovô tinha, até fazia cerveja, morava lá pro lado
da linha Vênus. E a vovó era parteira e o vovô então fazia cerveja lá. E eles moravam perto da sua casa? O vovô morava ali, vai para a linha Vênus. Daqui do Rodatório até lá tá uns 5 quilômetros, 6, mais ou menos. E como que eram as casas? Eram de madeira? Eram no estilo enxaimel? A casa nós construímos, eu junto com o pai, a maioria das casas era feita com madeira erguida tudo e era feita com tijolo no meio da madeirama. Era misto, madeira e material. Quem tinha casa assim, o seu avô? Nós tínhamos uma, nós fizemos lá nos vizinhos lá também, foram feitas muita casa. Eu ajudei muito não, para o pai fazer. Mas hoje não se faz mais assim. É tudo com tijolo, com material assim, concreto fazem também. Já preenche com placas e cruz. Hoje é tudo diferente. Não existe mais casa aqui. Aqui tinha uma casa lá em cima que a Santa Cecília comprou e foi botada ali no pórtico. Tem a casa, não sei se ela está feita ainda assim, mas eu acho que não. Pode ser porque era material que foi tirado lá e foi mudado aqui. Deve ser ainda, eu não fui olhar ainda. E essa técnica de construção foi algo trazido da Alemanha? Ah, não sei, porque eu aprendi com o pai. Mas eu não sei disso, até lá não sei nada. Como que era? Como que era para construir? Ah, tinha jatinho, tinha broca para fazer buraco. Então era feito buraco e tudo cortado com serra para encaixar uma madeira na outra. Depois, em vez de prego, ia madeira, um toque de madeira para firmar a casa. Quando ela estava levantada, podia mexer, ela não mexia mais. Assim era tudo firme. E a madeira vinha da onde? Ah, tinha serraria, ali do Rodatório Alto também tinha serraria e tudo. E depois dessa parte de madeira que faziam uma espécie de cimento, que daí ela é mista, ela vai madeira e vai... Sim, sim. Era aqui. Era só aquele antigamente, depois não tinha mais. E ela vai tijolo também. Vai sim, ela preenchida no meio das madeiras. Eu aqui, a minha casa aqui, nós construímos, foi levantado tudo de barro até a janela e porta em cima dali para cima tem massa feita. É com massa, como se fosse viga. E aí vocês precisavam só da madeira, que aí vocês tinham olaria, o tijolo vinha da... Pois é. E para cobrir a casa, era de telha? Telha, sim. Era do Valo, Santa Rosa. Acho que hoje ainda existe a olaria lá. E como que era? As famílias vinham para cá e daí tinha essa divisão das linhas. Como é que decidia, assim, qual linha morar? Tinha alguma diferença? Bom, aqui tinha Rodatório Alto, onde eu nasci e me criei. Hoje ainda chama Rodatório Alto. Aqui tem muitas vilas. O senhor sabe por que chama Rolador Alto? Ah, não sei. Não posso te explicar agora isso, não fiquei sabendo porque que ganhou o nome de Rolador Alto. Tem Rolador Baixo e Rolador Alto, mas pelo nome de Rolador não sei por que veio. É uma parte mais alta? É. Eu não conheço. É por lá de São Cristóvão. Ali à direita, abaixo ali eu morava. A primeira casa que tu enxerga à direita, no fundo, lá quando passa o trevo, ali mora minha irmã e o cunhado lá.
que estão lá morando onde nós morávamos até hoje. Eles cuidavam o vovô e a vovó e ficaram lá. A segunda mais nova. Então essa casa ainda existe. Não, eles mudaram em casa. Foi tirado o salão, foi para a linha Alma, o bolão, e daí foi construída outra casa. Eu ajudei ainda a construir a casa. Eu e o pai e meu cunhado fizemos a casa. E o senhor lembra quem eram os seus vizinhos lá? Sim. O Aloysio Thiel e o vovô Heine e o Ross, os pais do padre Mário Ross e Rodolfo Kirst, que era presidente do sindicato, e Ana Santo Cristo. Eles são todos falecidos já. E ali todo mundo de origem alemã. Sim, sim. E para cima, onde eu morava, com os pais, mora também Augusto Paques. E hoje só está morando a viúva lá. Foi o Choma Lauro, foi morar lá. Ele já está falecido também. Mas a viúva mora hoje ainda lá com um dos filhos. E lá em Rolador Alto tinha casa de comércio, tinha igreja? Não, tinha o comércio. Não, comércio não tinha. Tinha só aquela prensa de fumo lá. Do vovô Heine. Uma prensa de fumo? É. E esse ele trouxe junto, importado? Eu não sei de onde veio, porque nós era muito novo, ainda não me recordo dessas coisas. Só eu sei que eu achei prensa, isso era o prensa embaixo, daí o fumo era, para cima tinha uma para de ferro e por cima também para empurrar ela. E tinha bolota em cada ponta, assim, de uns 20 quilos, onde prensia. E tinha que rodear ela. Isso era muque tudo. Não tinha motor para tocar. E depois o fumo fica secando um tempo? Sim, aí ia para as fábricas fazer cigarro e charuto. E o fumo fica secando no... Não, tem galpão especial para isso. Era tudo pendurado até que secava. Quanto tempo, o senhor sabe? Oh, não sei. Isso ia 2 semanas, eu acho que estava seco. E daí vendia para as fábricas? É. Acho que a primeira fábrica que eu me lembro é Sinimbu, lá, perto de Santa Cruz. E como é que era, assim, para plantar e a colheita do fumo? Bom, era semeado e criado as plantas. Depois era plantado e ele crescia de uns pés bem altos, assim, até 2 metros, às vezes, e folha. Tem quase tipo como se fosse um pé de mamão, tem as folhas assim. Era da largura de 10, 15 centímetros, mas compridas, às vezes meio metro as folhas eram. E daí quando era a colheita, a família toda se reunia? Ah, sim, isso. Tinha que colher o fumo. Não era fácil, porque era um troço muito grudento e coisa. E usava alguma ferramenta para Não. Tinha que tirar a mão. arrancava inteiro? As folhas tiradas, ele tem folha, tirava a folha. Corta a folha e pintura e seca, depois prensa, vai para a fábrica. depois nasce de novo ou tem que plantar outra vez? Não, esse mesmo pé não, ele morre. É colheito e daí tem que plantar novo de novo. E faziam fumo em corda? Sim. Muitos faziam.
Mas eu não chutei fazer nenhum. O seu avô não fazia. Não. Qual que é para que serve o fumo em corda? Para fazer cigarro de palha. E não tem um cheiro, não solta um... Não fica com as mãos amarelas de... Isso tem cheiro ruim mesmo. É que até eu não posso ter cheiro de fumo. Eu tinha 23 anos no comércio e lá embaixo vendia três caixões de cigarro por semana e não fumava. E nem um filho não fuma. Nem um genro que eu tenho não fuma. Mas é assim. Eu não podia nem ficar no comércio atrás do balcão quando o pessoal fumava no boliche. E naquela época o pessoal fumava bastante? E tem gente que fumava 2 pacotes, 2 maços por semana, por dia, e um pacote de 10 por semana no mínimo. E antigamente podia fumar dentro dos lugares? Sim, fumava. Isso cheirava tudo de cigarro. Mas tu prezava os fregueses, eu tinha que aguentar, mas eu tenho tanto nojo de cigarro que quando um fuma lá fora, eu já não estou bom. Mas o senhor lembra de quando colhiam esse cheiro, que era muito forte? Ah, sim. E qual que é a melhor lembrança que o senhor tem da sua infância, quando era criança? Pois é. Nós brincávamos muito quando era jovem, com lenca-carreta assim, feito, nós fazíamos mesmo. E andava dos porteiros era abaixo. Domingos nós tínhamos festa nos potreiros. Até fizemos uma arte uma vez, o Seno Pacas, era vizinho, nós estava lá em cima, perto da estrada que hoje passa faixa, dali para baixo ali tem um potreiro, ser abaixo daí. Me botaram num pneu de caminhão, dentro do pneu, e me deixaram correr para baixo, até pulava por cima da sangra. Nós fizemos tudo arte para brinquedo, né? Não fazia arte para alguém, para machucar alguém ou incomodar os vizinhos. Era brincadeira de criança, né? Depois ia na aula. Fui 7 anos e meio na aula. Ali hoje tenho lá embaixo o house. Ali para cima, logo ali tinha o colégio dos irmãos. E hoje não tem mais nada. Depois o colégio foi construído lá em cima, onde hoje tem a rodoviária lá. Eu ia 7 anos e meio na escola ali dos irmãos. Foi uma época muito boa, né? Depois a gente se criou e foi trabalhando, não tinha mais outras coisas para fazer. Pois é. A igreja, quando a igreja foi construída, foram trazidas todas as pedras para o fundamento lá da colônia com carroça. Tudo. Meu sogro era lá embaixo da linha larga, vinha muitas cargas de pedra aí, lá havia linha Venas, por tudo. Quando o fundamento estava pronto, aí nós começamos também a trazer tijolo para a construção. Foi brava a coisa. Aquele tempo foi trabalhado. Todos os sócios tinham que dar dias de serviço. E assim foi indo. Tá hoje a igreja bem construída. A gente estava falando da escola. Como é que era para ir até a escola? Tudo de a pé. Quantos quilômetros? 3 quilômetros e pouco lá de casa. Eu tinha que sair quantas horas antes? Oh, não. Ia rápido.
Quando era novo, era mais ligeiro que hoje. Mas saía de manhã, no frio. É, tinha que ir. Não faltava aula. E daí, na hora de ir para aula, juntava, ia indo a turma. Tinha as vizinhas, não tinha ainda quantos, sempre. E o senhor se recorda quem eram os seus professores? Irmão Cláudio, irmão Florencio, era um irmão. E como que eram as aulas? Tinha aula mais voltada para ensino religioso? Tinha ensino religioso, português, matemática, geografia, história, tinha tudo. E tinha material escolar, caderno? Caderno, sim, tinha caderno, naquele tempo já tinha caderno, sim. De caligrafia, tem linha larga e fina no meio. Hoje eu não sei se existe ainda, mas... E uniforme? Roupa normal. Uniforme tinha só para quando tinha festa, alguma coisa. E daí tinha recreio, merenda? Tinha merenda, ela se levava de casa. Tinha recreio meia hora. E depois voltava para casa e tinha que ajudar em casa. Claro, isso era normal. Não é que nem hoje, não, filho, quando não tem idade, ainda não deve trabalhar muito. Mas tinha que todo mundo trabalhar, isso não tinha. E nessa época, assim, no início aqui da vila, o que o senhor se recorda? O que mais que tinha? Tinha escola? Bom, tinha igreja, tinha ali, lá onde hoje tem a Praça da Matriz, ali para baixo, ali tem um Justa, ali estava a igreja. A capela depois foi construída de essa igreja, Matriz. Mas na época, como é que era a igreja? Era de material? Mas não era grande. E sempre foi no mesmo local? A igreja, sim. E aqui na vila tinha comércio? Aqui para cima não tinha nada, eu vim morar na colônia aqui. Quem que o senhor se lembra dos primeiros comércios aqui de Santo Cristo? Meu tio Bilipalo Heine, Emílio Riffel, no relator alto tinha o Harry Tregmela, onde está eu e o pai e o meu cunhado trabalhavam lá, tinha açougue, e a cooperativa, então tinha açougue também. Nós fornecíamos carne para os hóspedes, uma vez por semana. O pessoal da colônia vendia os produtos Sim, para o comércio. sim, nós carneávamos o boi e vendia carne, fazia. E do porco também fazia um salame. Sim, nós carneávamos muito porco, e fazia salame, fazia charque. Isso hoje também existe ainda. Morcilha. Isso não faltava. Isso era aproveitado tudo. E isso também fazia numa grande quantidade e vendia também. Eu ajudei muitos anos a fazer morcilha no seminário. Eu e o Calito, a mulher dele, e mais alguém, às vezes, juntos, nós fazíamos até 24, 25 quilos numa vez. Quando carneava porco, daí sempre guardava a miudeza no congelador. E daí, quando tinha uma quantia grande, nós fazíamos. A maioria de vezes estava com 25, 26 quilos também de morcilha numa vez. Mas era distribuído assim entre os padres e coisa. Pessoal que mais trabalhava lá sempre.
E qual que é a diferença do salame para morcilha? Pô, a morcilha é feita puramente de porco, de suíno, né? E salame misto é feito dos dois. E a morcilha não vai sangue? Ah, tinha também, mas hoje não se faz, mas não pega sangue. Nós colhíamos o sangue quando matavam um suíno, daí se fazia também com misturava, só nascia a carne tudo. Ia só sangue junto, quantia, era um pouco, não era muito, botado para misturar. Tinha morcilha de sangue. Tinha, E queijo de porco? eu não ajudei a fazer. É outra, É uma outra fórmula. tipo um torresmo prensado? Turismo sempre saía. Turismo é feito do toicinho, né? E aí essas produções, alguns vendiam para o comércio, trocavam? Maria, na colônia se trocava muito, né? Carne de porco, às vezes um carneava e outro não, daí emprestava um para o outro. Assim ia indo muito bem. Isso não existe mais hoje, pelo jeito. As pessoas viviam mais em comunidade, se ajudando mais. Ah, sim, isso era muito unido, colônia. Os vizinhos, quando se visitavam mais, hoje em dia não, primeiro vizinho não vai mais no outro vizinho, muitas vezes. E se reuniam mais nos finais de semana? Semanas, eu não saía muito porque nós tinha que o bolão, eu tinha que ficar em casa, eu tinha que arrumar os pauzinhos para derrubar de novo. Eu trabalhava arrumando os paus no bolão, muitas vezes até 2 horas, até 3. Não era fácil naquele tempo. Hoje é tudo automático. Ninguém mais precisa arrumar, só motorzinho que faz tudo. E como que funcionava o salão de baile e o bolão? Ficava no mesmo espaço? Então, claro, estava encostado um no outro. Como que é o jogo do bolão? Como que é o jogo do bolão? Nossa, tem as bolas, que eles têm 2 buracos, eles botam os 2 tiros dentro e jogam E aí tem que derrubar os pau. e aí pontua. É 9, tem 9 pau. E o objetivo é derrubar todos. Você pode. E daí cada vez que joga, derrubava o senhor que ia lá levantar de novo. Claro, mas eu ficava lá junto, não podia sair. O pessoal ficava jogando direto. Claro, Hoje ainda existe sociedade de bolão? tem no clube, tem ali a Alma, onde foi o nosso bolão e o salão. Está hoje ainda funcionando. Em cada município, cada vila quase tem bolão ainda. Ali a Salto ficaram até campeão, já muitas vezes no estadual. Ali a Salto tem bolão duplo, tem duas planchas. E esses grupos eram feitos sociedades de bolão? Sim, cada um tem grupo, né? Mas não precisa estar no grupo para jogar bolão, pode jogar individual também. Não é que pode jogar só quem está em grupo, não. Mas pode jogar também à vontade, assim. Para entrar no grupo era mais para competir. Tem os nomes, tem o derrubador que existe hoje ainda no clube. O pai também era sócio. Eu também era sócio quando era solteiro. E quem que eram os melhores jogadores, o senhor lembra? E aqui agora tem um tal de Borchardt, Rocky Borchardt,
Tem uns quantos ali que eu nem sei mais porque eu não ajudo mais. Mas na sua época? Tinha o campeão do bolão era sempre o Bruno Tilly ali embaixo. Irmão do meu cunhado. E daí tinha campeonato de bolão? Tinha sim. Algum torneio tinha sim. E tinha também o tal do bolãozinho. Tinha sim. O Grassman ali tinha um. Hoje não existe mais nada. Ali perto da garagem da prefeitura era o salão de baile e o bolão do Grassman. São tudo falecidos hoje. O bolãozinho era de mesa? Sim, era um bolãozinho que tocava a bolinha com um pau, uma madeira. Mas era uma mesa. Sim, era mesmo um bolão, só era de jogar com as mãos. Com um pauzinho, tocava a bolinha. E o salão de baile? Como é que funcionava as festas? Nossa, é que nem hoje, daquele tempo, não tinha geladeira, a bebida era esfriada no porão, com bolsa e sal, para esfriar a bebida. Era mais saudável que hoje. Hoje tem que ser muito gelada e eu acho que isso não é bom. E daí serviam a cerveja? Sim. Também faziam comida de noite. Como que era um dia de baile? Começava que horas? De noite, às 8 horas já. Ia até... Tá de madrugada. E o senhor ajudava na organização? Sim. Eu já estava lá para ajudar, sim, os pais. Mas não era muito necessário. Servia só as bebidas, a mulher fazia então um lanche. E daí tinha conjunto musical? Sim. Eu acho que nem hoje. Não era só tão perfeito em orquestra e coisas, mas tinha sempre música boa, né? Tinha algum grupo tradicional aqui que animava geralmente as festas? Quando eu estava na vanguarda, eu era presidente da sociedade, nós tinha 2 vezes o conjunto dos Três Chiru, as Cauchinhas Missioneiras, tem outros grupos por tudo. Mas sempre tinha músicas boas, né? Conjunto. E nesse salão do seu avô Emílio, tinha algum grupo que geralmente tocava mais lá? Não, o avô não tinha salão. O pai, Era do seu pai. nós tinha. Era conjunto, antigamente não tinha os Três Chuas, nem me lembro mais de nome nenhum. Há muito tempo já. Imagina, são 85 anos eu tenho hoje. Naquele tempo eu tinha uns 12, mais ou menos, 12, 13. Já são muitos anos que a gente não segura mais na cabeça. E a música era bandinha? Sim, conjunto, sim. E o pessoal aqui tinham também coral, né? Aqui tinha muitas as famílias, alguns sabiam tocar instrumentos. Eu tenho o conjunto Coral Santa Cecília, que eu participei 12 anos. Mas quando eu casei, eu saí para a vanguarda, daí não estava mais participando do grupo. Mas eu estava 12 anos no grupo, que hoje ainda existe, né?
tem 100 e poucos anos já. Acho que eles vão completar 100 anos. Não, 102 já. Vamos fazer 102, eu acho que agora. Agora eu lembrei, é uma escola que vai fazer 100 anos. Agora eu não lembro onde que é. Não sei se não é Dona Belinha, eu acho. Acho que é. Eu acho que é Dona Belinha. E Kerb, tinha? Kerb, claro, é festejado, como é que se diz? Homenagem ao batureiro de cada local, tem baile de Kerb antigamente. Hoje eu não sei como é que estão fazendo. Tem ainda baile de Kerb. Daí era sempre meia-noite leiloado cerveja. Uma caixa de cerveja, eu acho que era, naquele tempo era feito leilão, para quem estava mais ganhava então. Não tinha uma taça também? Não me lembro disso. Mas o Kerb é uma celebração religiosa. Sim, sim. É o festejado padroeiro do local, né? Se chama Kerb. E tem uma época do ano específica que acontece? Não, cada um festejando quando é padroeiro, né? E lá da sua linha, tinha qual que era? Acontecia o Kerb lá? Sim, Imaculada Conceição. Oktober não tinha naquela época. Não, eu me lembro, não. Era festejado só os Kerb. Eu queria que o senhor falasse um pouco agora sobre a igreja, né? A igreja, a Ascensão ao Senhor, ela mobilizou, para ela ser construída, mobilizou toda a comunidade, né? Todas as famílias ajudaram a... Cada um tinha que estar ali a seu trabalho. Foi tudo manual feito. Que até o alicerce foi feito, foi trazido pedra das colônias, tudo a carroça. E concreto agora. Não me recordo bem, mas onde estão as torres lá, o fundamento foi 8 metros de altura e 5 de largura. E os lados são 3 por 5, acho. Fundamento da igreja. Eu tive olhando quando foi feito isso. Depois, quando estava o alicerce pronto, daí começaram a construir. Foi levantado com tijolo e ferro e concreto. E o Padre Galas, o senhor conheceu? Sim, eu era coroinha 12 anos dele. Ele que foi o mentor. Por isso eu tenho o segundo nome de Adolfo. Os pais deram, em honra do Padre Galas, deram um nome para mim. Ele era muito severo, ele era muito Caxias. Até aquele tempo o vigário mandava mais que o prefeito. Hoje, eles são vigários só. Mandam na igreja, mas no município não sei se ajuda a não mandar, não. Acho que não. Mas quando aquele tempo o vigário era uma autoridade maior que prefeito. Não tinha outras coisas muito, tinha que respeitar os maiores, né? O senhor sabe a história do Padre Galas, de onde ele veio? Não. Isso não fiquei sabendo. A maioria dos almobiliários da Colônia Velha, essa maioria vem de lá. De Novo Hamburgo, por aqueles lados lá tudo. Colônia Velha se chama isto. Mas o Padre Galas, ele foi uma pessoa que ajudou a reunir a comunidade para construir a igreja. Sim, tudo. Ele era também o seminário também. Por isso tem o nome dele.
monumento lá no seminário, eu e o Calito construímos lá. E ele acabou falecendo antes da igreja ficar pronta. Sim, morreu em 1956. Ele está enterrado aqui? Sim, E ele que conduzia as missas. tudo. Qual que era o dia da missa? Domingo. Depois formaram sábado também, já. Naquele tempo também faziam sermão lá. Tem 2 lugares onde fazia, o padre ia na igreja. Tem 2 lugares onde sempre ia fazer o sermão. Não tinha alto-falante, nada, então falava ao vivo lá em cima, né? E o coro tinha na frente, que entra na igreja para cima, ali tem um coro, né? Ali nós sempre cantávamos, então. Acho que o órgão que nós tínhamos aquele tempo lá, eu acho que deve estar lá ainda. E como que foi essa mobilização do Padre Galas? Ele ia visitar as pessoas na casa, pedir ajuda para construir a igreja? Ele ia muito. Ele tinha a cavalo, no primeiro tempo, depois ele tinha 29 ou 28. E ele era pesado, sempre quando ele entrava no auto, sempre ficava pendurado para um lado. Ele era muito bom, imposante, né? E como é que eram as vestes dos padres? Aquela bata preta? E sim. Hoje tem alguns ainda sempre usam, né? E usava todo o tempo. Ia visitar as pessoas É, com aquela veste? mais ou menos. Mas depois, mais tarde, veio o uniforme diferente para eles. Normal, como a gente se veste, né? E aqui tinha ou ainda tem o seminário. Tem. Mas ele funciona para muitas coisas. Tem festas, tem retiro, tem tudo. Seminarista não tem mais. Não sei onde eles estão estudando. Eles têm uma escola extra hoje. Mas o seminário serve, até tem creche lá dentro da prefeitura, tem creche. Está funcionando muito bem. E o seminário, ele servia para formar os padres. Sim. E naquele tempo tinha muito padre, muito estudante lá dentro. E por que construir uma igreja tão grande? Uma boa pergunta, mas responder não sei, porque antigamente o pessoal ia todas na igreja, quase sempre. Então aquela igreja que tinha era muito pequena. Aí o padre Callas pegou e iniciou formando uma igreja grande, né? E primeiros tempos sempre ela estava cheia quando tinha missa. Hoje, a metade do tempo quando chega na igreja tem que só metade. Só dias especiais, às vezes enche a igreja de novo, mas não é como era antigamente. O pessoal ia muito mais na igreja que hoje. Hoje não vão mais tanto na igreja, por isso acontecem muitas coisas. Tem um padre que botou um áudio esses dias que Rio Grande é meio pacão hoje. Não é mais católico como se chama católico mesmo. São anticristo. A fé e a religiosidade sempre foram importantes para Aquele tempo, sim. a comunidade. Sim. A escola, a igreja, isso tudo funcionava no seu jeito certo da vida. Porque tinha que ter religião na escola sempre. E algumas famílias incentivavam os filhos, alguns, para serem padres. Sim, Aqui saíram muitos padres, sim. bispos. O meu cunhado, até o padre Lauro, também levou certo tempo para dizer que sim. Ele foi um dia de um santo especial, parece que ele resolveu dizer sim para
para ser padre. O padre Callas insistia, não, incentivava muito os meus cunhados. Eles estavam tudo no colégio. Oscar falecido, o Leopoldo falecido, o Seno é ministro hoje, o padre Lauro ficou padre, há 60 e poucos anos de padre já. E o Alves também está no seminário, mas o único que ficou padre é o padre Lauro. E levou quantos anos para construir a igreja? Essa parte tu me pergunta demais. Eu sei que foi uns quantos anos, sim, mas tanto tempo, não sei. Eu sei que um ano e pouco que eu ajudei também a puxar tijolo para lá. Mas quando o tempo não foi feito a igreja, isso não me lembro, mas eu sei que levou tempo, né? Isso é uma pavilhões de construção aí. Tinham, acho que, 7 pedreiros e ajudantes, coisa que vieram lá de Selva. O chefe era o Urdão. O chefe da construção? Era o Urdawa. E o senhor se lembra quando foi o dia da inauguração, quando a igreja ficou pronta? A época não sei mais. Não sei se não foi 64, não sei. Isso deve estar escrito lá em cima da coisa, mas eu não me recordo, mas eu... Mas o senhor estava nesse dia? Estava sim. Eu até ajudei a fazer churrasco. A primeira festa da igreja era no Canela Valte, lá onde hoje tem a malaria leveza, ali tinha um matinho de canela. Ali tinha um vão de 50 metros, uma vala onde se fazia churrasco. Eu ajudei. A primeira festa eu ajudei com 12 anos já. E todas as famílias ajudaram? Ah, sim. Todo mundo. Não tinha tanta gente, porque era pequena, a vila era pequena ainda naquele tempo. Então, quando foi para inaugurar, reuniu, fez uma festa grande. Sim. Encheu a igreja? Ah, sim. Primeiro tempo a igreja sempre estava cheia. E aqui, na época que o senhor nasceu, era distrito? É. Primeiramente era Santo Ângelo. Depois? Aí veio para Santa Rosa e Santa Rosa veio para cá. E no início, aqui tinha outro nome, Colônia Boa Vista? É. Era uma época que tinha nome, é. O senhor lembra desse nome? Ou na época que o senhor nasceu já chamavam Santo Cristo? É. Já era Santo Cristo? Sim. Registro de nascimento, tudo. Aqui? Sim. Tinha cartório já? É. Chacó Sandra tinha cartório. E sobre a sua olaria, o senhor quer contar um pouco mais como é que era o trabalho da olaria? Era tudo manual. Não, manual não tinha motor a diesel, né? Que era tocado a máquina. Era empilhado no galpão até que estava mais enxuto, bem enxuto, daí era colocado no forno e queimado. É um dia inteiro um fogo que tinha até que o tijolo estava pronto. Manual era para tirar o barro do... Sim, sim. Para puxar o paro e trazer da máquina. E a máquina era tocada com motor a diesel, né? E o barro, ele era tirado do... É lá do mesmo lugar onde estava a olaria. Era 1000 metros mais ou menos lá de casa,
onde nascia a olaria também. Não pode ser qualquer barro. Não, mas é para o próprio tijolo. E depois de tirar o barro, tem que amassar. Não, a máquina faz. Ele é trazido com carroça até ali, daí é colocado com a parte da máquina e a máquina fazia. E daí colocar no formato do tijolo. Isso tinha uma parte onde a gente sempre cortava. Tinha arame que a tijolo veio com massa inteira para fora. E aí sempre cortava quando vinha. Ia saindo a tira e ia cortando no formato do tijolo. E depois o último processo é assar. Queimar, né? E de lá saíram tijolos para a igreja. Muito. Tinham outras olarias? Tinha uma lá na Prolinha Vênus, também fornecia. E o senhor trabalhou a vida toda com a olaria, com a agricultura? Não, nós trabalhamos da agricultura e o pai saía fazer construções e eu ajudava o pai. Até que eu me casei em 62. Daí eu saí, fui morar na Vanguarda. Primeiro meio ano eu ia, ex-mulher estava no Paraná, nascia a terra lá, fomos lá derrubar mata e tudo aí. Fazer roça, daí depois viemos de volta para Vanguarda em 62. E o senhor casou onde? Aqui na igreja. E depois o senhor foi para o Paraná e depois voltou para cá? Sim, daí fui para a Vanguarda. Aí nós tivemos 23 anos na Vanguarda e daí nós viemos morar aqui de novo. Tinha 7 filhos, foram criados lá na Vanguarda. E todos nasceram aqui em Santo Cristo. Só a única filha nasceu na Vanguarda. Era com parteira? Sim. Parteira, e aqui o Márcio já tinha médicos ali. Tinha hospital aqui? Sim, hospital de caridade. Eles nasceram tudo ali, só a Gladys nasceu na Vanguarda. O senhor falou que a sua avó era parteira? A Vist. A sua avó? Vist. E a avó Engelmann. Ela foi uma das primeiras parteiras de Santo Cristo? Era Anderson. E ela sempre tinha ido a cavalo. Ajudou a nascer muita gente. Sim. Só que o segundo mais velho, o Eliseu, nasceu na linha Alma. Eles foram passear lá na cunhada, a vovó e Alves, e eles daí. A mãe estava aqui fora esperando, era mais perto do hospital, então, quando estava na hora de nascer, daí o Alves levava ela para o hospital ali. E daí acabou nascendo lá? Na linha Alma, o Eliseu nasceu lá. Foi passear e acabou... Doutor Engso foi lá. Ah, ele foi lá. Foi lá na linha Alma. Os primeiros médicos, quem eram? Doutor Engso Mossoi, Casarim. Seu Levino, a gente já está quase encerrando. Aqui em Santo Cristo, naquela época, contavam histórias de lendas. Tinha alguma lenda aqui? Que eu me recordo, não. De assombração, essas coisas, não contavam? Alguma coisa tinha, mas muito pouco. Tinha bruxa às vezes. Isto era para poupar as crianças, porque nós não acreditávamos no Papai Noel depois de 7, 8 anos em diante.
Hoje já sabem quando nascem que não tem Papai Noel. E aqui teve uma época em que foi proibido o alemão. Ah, sim. Até tem uma história, quando veio os policiais veio lá em casa e fazer pergunta para a mãe, aí perguntava como é que se chama Fuslam em alemão. Aí a mãe pegou um porrete e tocou ele para ir embora, o policial. Ela queria pegar, mas ela era para falar em alemão, mas ela não respondeu. Pegou um porrete e tocou o policial. Ele fazia pergunta quase metade em alemão para ela, a mãe se perder e falar em alemão. E ela desconfiou, pegou um porrete e tocou ele. Mas foi um período que as pessoas viveram com muito medo. Ah, sim. Tinha que cuidar mesmo. Bom. Se tinha algum policial perto, não podia falar com alemão. E muita gente não sabia português. Claro que não. A maioria não sabia. Vieram, os pais eram de Alemanha e tudo. Os vovôs, aliás. Então, não, antes aprendeu português na escola depois. E prendiam as pessoas que falavam alemão. Não, que eu me lembro que agora prendido não, acho que não. Só se não me recordo daquilo, mas era proibido, então eles estavam muitas vezes espiando, mas o pessoal, todo mundo já sabia o que tinha que fazer. E daí os policiais não eram alemães. Não, Eles se vinham de fora só para... é, E o seu avô João, João Friedrich, João Maurício. Mauric, aliás. o que ele fazia? Mas ele tinha cervejaria. Ah, era ele que tinha... Sim. E a vovó era parceira. E como que era para produzir a cerveja? Não sei, tem um tal de lupa, chamam isto. Fazia cerveja preta e tudo. E tomavam quente. É, normal. Esfriava no porão, ou num poço, num poço pendurado com palha dentro. Esfriava a cerveja. Bom, a gente vai encerrar a nossa entrevista. Eu gostaria de saber, né, qual que o senhor acha que é a importância de deixar assim registrado as histórias de antigamente para que as novas gerações possam saber mais sobre a história? É muito interessante, porque desde tempo que eu era criança até hoje evoluiu muito Santo Cristo. E até, inclusive, o prefeito agora está mandando fazer muito asfalto e coisa na cidade. E evoluiu muito. Gente que as pessoas também que são contempladas com asfalto ajudem para cá. Não é só a prefeitura. Muitos casamentos foram feitos pela prefeitura e muitos dinheiro veio de fora para essas coisas, porque tem rolador baixo, Lia Vênus, Divisa, Arnoldo, tem tudo asfalto até das vilas. O senhor acha que é importante que essa história do início da colonização, tudo isso como que começou, é importante que isso não seja esquecido? Claro, era bom todo mundo se relembrar isso novo. Hoje não sabe nada do nosso tempo, porque isso modificou muito. Não dá para nem imaginar direito como era naquele tempo e como é hoje, né?
O senhor quer deixar uma mensagem para sua família, para os seus filhos e netos que vão poder ver esse vídeo depois? Para mim é uma honra poder participar dessa como é que Projeto? projeto de lei eu não sei, vou fazer lei sobre isso, eu vou só participar para conhecer as coisas do município. Uma pesquisa, né? Foi bem elaborada a pesquisa. Antigamente era uma coisa e hoje são outras coisas. Então, o pessoal novo hoje podem saber o que aconteceu naquela época e como existe hoje as coisas. E uma mensagem para os seus netos, bisnetos, aí, as próximas gerações da sua família que vão vir. O senhor quer deixar uma mensagem final? Eles podem participar olhando e vendo, lendo as coisas que vão ser feitas, a pesquisa, né?